Olá, aluno, tudo bem? Eu sou Mário Duarte, professor de Educação Física. Estarei com vocês no 6º ano. E na nossa primeira aula, a gente vai estar referendando um pouquinho sobre jogos cooperativos. E para começar a falar sobre jogos cooperativos, a gente vai falar um pouquinho dessa história, de como é que se chegou a se falar um pouquinho sobre jogos cooperativos e como é que a gente hoje se utiliza desses jogos. Então hoje a gente vai ter nessa aula aqui, esse tempo, nessa organização de aula, falar um pouquinho sobre esses jogos e desde o seu conceito até a sua história. Também vamos falar um pouquinho sobre quem criou os jogos cooperativos e aqueles que difundiram pelo mundo. É super interessante a gente saber isso, porque a gente tem uma realidade daquele que pensou, aquele pesquisador. Então você aí que está em casa assistindo com a gente hoje, vamos assistir um pouquinho um vídeo para falar sobre jogos cooperativos. Vamos nessa? Viram aí? É melhor trabalhar em conjunto, em grupo. Então, cooperar significa o que para você? Você está em casa aí, quantas vezes a gente pode falar um pouquinho sobre cooperação? Quando a gente fala isso para a nossa família, quando a gente fala para a gente, o que é que a gente diz como a relação de cooperar? Cooperar está ali no conceito de Orlink, que ele diz assim, cooperação exige confiança. Porque quando alguém escolhe cooperar, conscientemente coloca o seu destino parcialmente na mão do outro. Deu para ver isso no vídeo, não deu? Quando aquele menor caranguejo estava ali indefeso e vinha a gaivota, se ele tivesse ficado só naquele momento, será que ele teria sobrevivido ali? Será que ele, naquela ânsia, ele conseguido fugir? Mas quando o grupo se reuniu, ele começou a trabalhar para o outro. Quando ele começa a trabalhar para o outro, ele começa a cooperar. E aí a gente tem visto muito disso, a gente tem visto muito esse trabalho em conjunto. Quanto menos trabalhamos ali com o grupo, com o outro, vamos ter mais dificuldade. Você percebe que quando você está junto da sua família, você ajuda a sua família, você consegue cada vez mais situações, mais jogos e mais brincadeiras? Então cooperar é isso, é poder ajudar quem está próximo de você. Aquele vídeo ali, ele te traz um pouquinho disso, ele te traz um pouco dessa cooperação. Então, o jogo cooperativo, ele vem nessa relação aqui. Ele diz assim, o jogo cooperativo, antes da gente falar dele, é preciso entender que jogar é viver uma oportunidade criativa, É encontrar o agente dele mesmo com o outro, e com o todo, Quando a gente consegue viver e jogar com o outro. É ser criativo, Jogar também é ser criativo e estar perto e estar próximo a ele. E ele também diz ali embaixo, quando o Broto diz, que é um dos grandes pensadores dele, ele diz assim, todos podem ganhar e ninguém precisa perder. A base do jogo cooperativo é essa relação, É essa relação que a gente tem de não pensar só no ganhar. A gente tem essa relação de também poder dizer assim, não precisa perder nesse momento. Eu preciso cooperar para ajudar o outro, eu preciso me divertir muitas vezes. O jogo cooperativo ele nos traz essa ação. E para a gente começar a conceituar, eu preciso entender essa origem. De onde veio a origem do jogo cooperativo? Será que a gente já tem na relação da proximidade do outro? Será que foi isso que aconteceu no jogo cooperativo? Será que é isso que tem na relação? Será que foi alguém só que pensou sem nenhuma manifestação cultural? Mas não, o jogo cooperativo ele é uma manifestação cultural também. O jogar cooperativamente, o estar cooperando com o outro, é essa relação de invenção não tão moderna. É uma relação que a gente tem desde a parte antiga. A gente via ali que milhares de anos atrás, membros de comunidades celebravam a vida. Quando eu coloco aí duas imagens de tribos, eu botei até essa imagem aí dos chucurus, que são imagens que a gente pode ver aqui dos indígenas daqui do sertão de Pernambuco, que eles estão celebrando. Algo que essas comunidades tribais já traziam naquele momento. Então, quando a gente fala na cooperação, a gente diz assim, será que as tribos traziam isso? Eles celebravam essa vida? Celebravam sim. Você pode ver que as reuniões, as danças, as felicidades traziam um pouco desse lazer. Trazia essa organização. Então, cooperar significa, nesse jogo e nessa relação tribal, dizer que está celebrando a vida. Então, quando eu coopero, eu celebro a vida com o outro.
Então é importante entender que a origem não vem só com Broto nem com Orlink. Eles são precursores, né? Eles trazem tudo isso, mas estão na relação do que? Das tribais, né? Na relação da tribo, né? Que ela trazia essa relação familiar. Então, perceber isso é trazer a cooperação. Mas Broto, que está aí, né? Que é um brasileiro, Fábio Otuzzi Broto, né? Ele divulgou, né? Esse jogo cooperativo, né, na relação do Brasil. Muitos professores se utilizam dele, mas ele baseou em uma pessoa. Né? Ele pegou essa base do jogo cooperativo em nada mais nada menos do canadense Terry Orlink. Né? Ele que fez a divulgação, ele é o precursor dos jogos cooperativos. Né? Então a gente não teria jogo cooperativo se a gente não tivesse, né, dois pensadores feito esse. Né? Talvez só ficasse na relação das tribos. Será que alguém ia pesquisar e ia trazer nessa relação? Esses dois aí fizeram isso. As aulas de educação física, quando dentro do jogo cooperativo, vieram baseado nesses dois. Esses dois trouxeram essa pesquisa e trouxeram um jogo cooperativo para que você pudesse participar dele. Então, quando a gente tiver aquelas aulas práticas de jogos cooperativos, a gente vai estar pensando nesses dois aqui, ó, esses dois pensadores, nessas duas relações que a gente tem. Tá? Mas o jogo cooperativo tem conceito? Conceituar, né? O que seria conceituar para você? Né? É dar uma base daquilo que você vai falar. Eu vou conceituar algo, né? Eu vou dar uma base para que você possa dizer assim, eu sei o que é um jogo cooperativo. O professor Mário, lá na aula, na TV Escola Jaboatão, ele disse assim, ó, os jogos cooperativos são jogos com uma estrutura alternativa, onde os participantes jogam um com os outros ao invés de contra o outro. Então ele está dizendo assim, não preciso jogar contra ninguém. Né? Então ele está dizendo que eu preciso jogar com o outro para chegar ao meu final. E qual é o meu objetivo final aí? É vencer? Não, muitas vezes é só conquistar um objetivo. Broto já dizia isso também. Né? Broto, ele traz lá em 2002, você viu que a referência que ele trazia era lá para 1978, agora a gente está trazendo um pouquinho mais para essa década aqui da gente. Né? A gente está aproximando um pouquinho mais. A gente está dizendo aqui em 2002, o jogo cooperativo é um conjunto de experiências lúdicas que possibilita a todos os envolvidos de avaliar, compartilhar, refletir sobre a relação com nós mesmos e com o outro. Né? Então, ele está dizendo aí, eu preciso refletir, né? Eu preciso pensar, eu preciso compartilhar. Essa palavra fica muito forte, essa palavra compartilhar, fica muito forte no jogo cooperativo. Né? Ela diz assim, eu preciso compartilhar com o outro. O outro está perto, é o meu familiar, é o meu amigo da escola, é o meu vizinho, eu compartilho com ele para conseguir algo. Eu consigo vivenciar cada vez mais. Então eu tenho essa relação, eu tenho essa vivência. E Broto, ele não ficou só nessa relação de conceituar. Broto, ele chega ali e não vai dizer assim, ó, é só o conceito, não é só esse conceito não. Ele diz assim, eu preciso de objetivos. Esse objetivo que a gente tem, que a gente relaciona para o jogo cooperativo, ele traz esses objetivos para que eu possa trabalhar. Então, a partir da próxima aula, que a gente vai vivenciar aqui sobre jogo cooperativo, a gente vai exemplificar um pouquinho sobre ela, eu preciso entender por que eu utilizei aquele jogo. Um jogo sem perdedores, uma inversão de um jogo, é aquilo que a gente vai vivenciar na próxima aula, está baseado naquilo que Broto trouxe lá em 2002. Broto, ele traz assim, que os três principais objetivos do jogo cooperativo são, primeiro deles, gerar a harmonia nas diferenças. Tá? Pois, ao se respeitar o limite do outro, eu preciso respeitar o limite do outro, eu respeito a esse limite. Já imaginou você respeitando ao limite de quem está na sua casa agora? Tu já observou de que quando seus pais, seus tios ou alguém que chega dizendo assim, ó, parou, você não pode mais estar fazendo isso, será que você respeita o limite dele? Será que quando você vai jogar futebol, você tem o seu limite e o limite do outro? Que eu preciso vencer, eu preciso vencer, eu preciso vencer. Será que eu estou gerando esse limite? Será que eu tenho essa harmonia? Não é à toa que a imagem que está aí, que aparece para vocês, tem dois lados. Respeito para um lado e respeito para o outro. Esse respeito que um traz e o outro traz, são relações recíprocas. O que é reciprocidade? É aquilo que vai e volta na intensidade que você passou.
Então, quando eu respeito essa harmonia, quando eu relaciono a cada um deles, eu consigo gerar o primeiro, que é das relações do jogo cooperativo. Primeiro objetivo, tá certo? Vamos para o segundo, tá? Significa lá naquele ponto do objetivo de Broto, de 2002, ele diz assim: superamos a barreira do individualismo e nos conscientizamos de que é possível viver bem com as divergências. O que é que ele quis dizer com isso? Eu consigo viver bem com a divergência. A divergência, ele quer dizer o seguinte: as pessoas têm opiniões diferentes da minha. Eu não preciso sempre estar dizendo, tá certo, tá certo. Eu preciso dizer, concordo perfeitamente com você, eu estou entendendo, eu posso ter a minha opinião, mas existem divergências. E divergir é super importante porque a gente debate. O jogo, muitas vezes, no futebol, a gente não tem um debate. A gente tem o quê envolvido nisso aqui? A gente tem a vitória ao fundo. O jogo cooperativo, ele quer dizer assim, eu entendo a tua divergência e vou te ajudar nisso. Eu vou tentar te entender, eu vou tentar fazer com que você conquiste comigo aquele teu objetivo. Então vamos relacionar isso, vamos trabalhar as nossas divergências, vamos vivenciar isso em casa. Vamos ver aquilo ali, vamos entender por que o seu pai não quer que naquele momento você saia para jogar. Será que está no momento de estar ali em casa, escutar a sua família? Então tenta um pouquinho também, pratica isso. Pratica entender um pouquinho o que é que ele quer trazer ali na tua família, os teus pais, teus tios, teus avós, a tua família. Isso o jogo cooperativo traz como porta de objetivo. E por último de objetivo a gente vai trazido lá por Boto em 2002, ele diz assim, visam promover a interação e a participação de todos e deixar aflorar a espontaneidade e a alegria de jogar. Jogar é super gratificante, é alegria. Quando eu jogo, eu me sinto muito bem. Eu sou atleta, eu jogo handball. Quando eu estou lá no jogo, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão alegre, principalmente quando eu estou com aqueles que eu gosto de estar ao lado. O jogo cooperativo, ele traz muito disso, ele traz a alegria de jogar. A jogar pelo jogar e jogar pelo outro. Essa vivência desses jogos e essa alegria e ser espontâneo te ajuda em tantas coisas na tua vida. Ajuda a estar próximo, a quando você sair lá na frente, trabalhar um pouquinho mais na tua vida, então você vai ser espontâneo naquilo que tu fala. As pessoas vão acreditar naquilo que você traz. Então o jogo cooperativo, ele traz a espontaneidade e a alegria de jogar. Não só a disputa. Quando a gente vê aquela disputa, aquele jogo que é mais trabalhado, aquela relação. Para quem gosta de futebol, por exemplo, que a gente vê só a alegria de estar torcendo para a sua equipe pela vitória, e quando está na derrota a gente fica tão triste, o jogo cooperativo ele traz um pouco mais do que isso. Ele traz a alegria e a vitória de estar ao lado do outro. Essa espontaneidade e essa alegria é que eu quero que você comece a pensar um pouquinho sobre isso. Traga um pouco para a sua vida, traga um pouco para a sua vivência esses jogos cooperativos e essas ações. Então vamos vivenciar. Vamos vivenciar cada vez mais jogos cooperativos. E para deixar aí bem claro para você, eu trouxe um desafio para você. Eu quero um desafio para que você faça em casa. Esse desafio que a gente está trazendo aqui agora. Lembre-se, a gente sempre traz um desafio para vocês e a gente vai trazer esse desafio na prática da educação física. O que seria isso? Primeiro eu queria que você pudesse pensar um pouquinho aí, imagina aí para vocês. Eu queria que vocês pensassem assim, o que é que foi falado durante a aula? Será que eu consegui identificar na fala algum jogo que eu pratiquei? Será que eu já pratiquei em algum momento esse jogo? Na escola, em casa, com um amigo, aonde você estiver. Tente pensar aí, você já praticou esse jogo? Se sim, me traz essa experiência, tá? Descreve em texto para mim. Faz um texto falando a tua experiência dentro do jogo cooperativo. Traz essa tua experiência, porque eu quero saber como é que é essa experiência de jogar e cooperar. E dentro dessa experiência de jogar e cooperar, me diz o que você sentiu quando fez isso. Traz esse desafio, prepara para mim esse desafio. E lembre-se, a gente está lá nas escolas também, traz um pouco desse texto para que a gente possa entender sobre jogos cooperativos. Isso vai ser super importante para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula será falando um pouquinho mais sobre jogos cooperativos e sobre as ações. Obrigado a vocês, obrigado a todos que assistiram a aula. Fica até a próxima e até mais.